Ah, desce aí. Não interessa. Azar, vamos lá, pode cara. doer um pouco, mas Não a tem gente frescura aqui, Vamos vai lá. Tem frescura aqui, Duzão? Não, zero. Tem frescura aqui, Arthur? Não, nem. Então fechou, vambora. Desce um pouquinho. Vai. Ó, o Vamos Piseira, lá. chama na experiência. Marco, o MBL estava ajudando e divulgando a manifestação para defender o Dallagnol. Daí o Bolsonaro mandou cancelar a manifestação porque ficou com medo do ataque ao STF cair no colo dele. E aí? Errado. Sempre defendi apoiar. E eu tive... E foi engraçado isso. É muito engraçado, porque quando o Dallagnol sofreu o que ele sofreu, eu cheguei e falei pra ele, eu falei, Dallagnol, ele era comentarista comigo, ele ainda é, né? Na Gazeta do Povo no Sem Rodeios. E eu saí do Sem Rodeios pra focar no Fio Diário. Mas eu falei pro Dallagnol, eu tive a oportunidade de falar pra ele, eu liguei pra ele e falei, Dallagnol, aproveita essa oportunidade. Isso eu falei no ar, no programa. E conta a história desde o capítulo 1. O capítulo 1 envolve o inquérito das fake news, a perseguição a várias pessoas da direita, da Bárbara De Stefani ao Ala dos Santos, ao Constantino, ao Paulo Figueiredo, à juíza Ludmilla, sabe? Tem todo um arcabouço de coisas bizarras que aconteceram. E a gente precisa enfrentar essa situação desde o seu nascimento, né? Conta a história inteira. Não foca só na questão do seu mandato. Abre o discurso. Enfim, e eu acho que isso é importante, porque... mas ele fez, enfim, uma sustentação ali mais focada na cassação de mandato dele. Mas uma coisa eu falo pra você, tá? Muita gente da direita ainda é amiga, ainda trabalha junto, ainda se solidariza e existe uma rede. Isso é importante frisar, tá? A galera fica numa fixação com a figura do Bolsonaro e, de novo, erros e acertos e tal, mas os deputados federais e senadores são muito amigos e próximos do Dr. Dallagnol. Existe uma interação muito profícua aí, tá? Então, de novo, eu acho que da mesma forma que eu fui na manifestação, eu fiz as manifestações, eu não espero contar com o apoio de alguém. Eu faço porque ela tem que ser feita. E assim, eu posso chegar e falar, pô, ele podia ter apoiado. Mas, de novo, o cara, ele tá sofrendo uma perseguição que nem a dona Iraci e a dona Jupira, que nunca teve nesse país. E assim... Marcou, vamos lá. Ele tá engessado, ele tá numa fase... Eu só queria que o Piseira falasse o nome da pessoa que perguntou. Por favor, tem que dar moral pra pessoa que perguntou o nome, a pergunta Só e depois... apelido. Só o Zig. Zig, não interessa, é o Só Zig. pra você saber, Aí Marco. tu entendeu a pergunta, Entendi, Arthur? e eu vou te mostrar como Tá o bom. diagnóstico do Marco está impreciso, com todo respeito. Você começou o debate falando que a gente tem que ter pessoas mobilizadas por uma causa, não por uma pessoa. Sim. Isso mostra como o movimento bolsonarista é um movimento personalista na figura do Jair Messias Bolsonaro. A cassação do Dallagnol talvez tenha sido a mais injusta do Brasil. Comparável com a minha. Eu não sei qual que é a mais injusta. Talvez a dele tenha sido Posso até até te falar por que não? E eu me impressionei mais. A com dele isso. injusta? Não. A questão do personalismo. Porque as manifestações que eu fiz na última, tiveram 4 senadores, 15 deputados federais, de todos os partidos. União Brasil, E gente na Novo, rua? PL, E gente na rua? muita gente. Tinham 10 mil pessoas na Praça da Liberdade. Vamos lá. Não, você tá falando com uma pessoa que nunca fez ativismo de rua. Mas não é você a culpa, Não, eu Marco. sei, mas eu tô falando o seguinte. Tudo... Marco, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu ser direto pra você que eu entendo disso. E no ambiente social, eu acho que tudo que envolve construção, a gente também tem que... A gente não pode ser tão imediatista. Mas Marco, não é questão de imediatismo, vamos lá. O lance é o seguinte, eu vou te falar uma parada aqui que você vai doer, mas é verdade. As pessoas não vão pra rua por nenhuma causa que você trouxer. As pessoas vão pra rua pelo Bolsonaro. Ponto. Se o Carluxo falar assim, vamos para a rua mostrar que a gente ama o Bolsonaro, as pessoas vão. Se você fizer uma manifestação, pessoal, vamos aqui porque o Alexandre Moraes está extrapolando seus poderes. Foda-se. Ninguém vai. Eu estou falando pra você, porque eu trabalho com isso. As pessoas, infelizmente, da direita, foram cooptadas pelo bolsonarismo, e algumas se decepcionaram e falaram assim, eu não acredito mais em político nenhum, e as outras falaram, o Bolsonaro é um mito e eu quero lá chupar as bolas dele. Desculpa a expressão, mas é isso que eu sinto, eu acho cara. muito 880. Mas Eu as acho pessoas 880. são assim, as pessoas não vão pra rua, Marco, defender o veto do fim da decisão monocrática. As pessoas não vão. As pessoas vão se uma figura, né, uma pessoa, você mesmo já falou isso em podcast. Mas é por isso que vocês estão tão engajados em tentar destruir o também, Bolsonaro? cara, o Bolsonaro é uma figura que tem que ser destruída, porque Nossa o Bolsonaro... senhora, isso é pesado. Mas que você é tá falando. pesado mesmo, e Você tem que sabe ser, que- porque a gente vai voltar nisso aqui, ó. Você quer voltar nisso aqui? Mas Vai, que eu tô falando... Vamos lá, Marcou, peraí. Mas Aí eu vou ter parece que você voltar tá aqui. querendo ser linha auxiliar do Não, Alexandre de Moraes, pô.
Pô, Marco, aí a gente... Porra, cara, a gente debateu Você tudo quer isso, destruir bicho. o cara? Deixa O eu cara falar tá uma sendo coisa, deixa eu falar perseguido uma pelo parada. Alexandre, você sabe Deixa eu disso, falar uma né? coisa, deixa eu falar uma coisa, Marco. Também, pelo Eu tô Supremo trazendo inteiro. aqui uma série de fatos Ah. que você não conseguiu refutar. Ele enfiou um PGR que colocou na nossa bunda e enfiou ele de novo. Ele colocou o Cássio Nunes que devolveu o poder ao Lula. O Lula só é presidente por causa de uma ação direta do Bolsonaro. O Por que inquérito tu ilegal acha que das... ele fez isso? Por Peraí, que peraí, tu peraí. tá falando... Por que tu acha que ele fez Porque isso? o Flávio Bolsonaro é um rachador vagabundo, é um rachador, e ele, pra salvar o filho dele, ele sentou no colo do que vocês chamam de sistema. Então eu não vou pra linha de frente com um soldado que se vendeu pro exército inimigo, porra. É tão difícil de entender isso. Ah, mas a sua fixação com o Bolsonaro, é óbvio que eu sou fixado nele, porque o saldo do que esse cara fez foi o seguinte, ó, saldo, ó, estamos em 2024, saldo do governo Bolsonaro. PGR agora pode ser escolhido fora da lista tríplice porque ninguém liga. 2 garantistas no STF, Peraí, deixa eu terminar. Garantismo é importante, né? Como liberal. Você sabe, garantismo Marco, penal é importante. Ou você passa os teus programas todos falando mal do grupo Prerrogativas e eu concordo com você. Você não vai tentar passar pano pro mito, falando, não, mas tem que ver que o garantismo também, né? Não. Pelo amor de Deus, Marco. Eu acho. Você tá caricato, mano. Eu acho o André Mendonça bizarro de ruim e eu acho o Cássio Nunes pior. Mas aí não, então Mas vamos peraí, chamar a manifestação tiozão. aí, não. Não, eu só tô- Coitado, Bolsonaro, não fala Arthur, tanto dele, né? Arthur, eu tô só O cara vai ficar corrigindo. 20 anos no STF Eu por tô causa só dele. corrigindo uma questão que é até mais técnica, não é nem política. Garantismo é importante Marco, porque eu sei, como cara, cidadão garantia do Estado não de quero o democracia de Estado direito, amplo de entrando... defesa, é isso. óbvio, cara. Garantismo Eu é não- bom, garantismo é ruim. Tanto que é o seguinte, Marco, tanto que a gente não é... Você lembra das 10 medidas contra a corrupção? O que existe Pera, hoje pera. não é o Estado Pera, garantista. Não existe um direito penal garantista no Supremo, existe o direito penal do inimigo no Supremo. Tudo bem, É vamos isso. lá, Marco. Você lembra das 10 medidas contra a corrupção? Então eu vou te falar o que é. Perfeito. 10 medidas contra a corrupção Sim. foi um Ministério Público, trouxe lá, e ninguém da direita era contra. Sabe quem era contra? Nós. Porque a gente falou, não, você não pode ter prova ilegal. Então Sim. não empurra a gente pro discurso fácil. A gente entende todas as nuances, a gente assume responsabilidades de discursos difíceis, como por exemplo a reforma da Previdência, tá? Que o Bolsonaro foi contra em 2016, apoiou greve de caminhoneiro, tá? Então não empurra a gente pro discurso fácil. Deixa eu continuar aqui o legado. PGR fora da lista tríplice, 2 garantistas no STF, mais 2 agora, advogado do Lula e Flávio Dino, sanção de leis que ajudam os corruptos, fundão de 1 bi pro PT e bilhões pro Centrão, veto de leis que acabam com superpoderes de ministro, quebra do teto de gastos, aumento de auxílios, recorde de emendas parlamentares, nenhuma reforma estruturante, principalmente no que tange combate à corrupção, e o Bolsonaro ainda saiu com um pix de 17 milhões de reais e mais 100 pau por mês que ele recebe dos nossos impostos. Posso fazer uma pergunta? Puta, que ficção, meu Deus, que Ó, fixação pelo Bolsonaro. Vira pra Vai. mim. Posso fazer uma pergunta pra você? Arthur, Claro, tô aqui pra isso. cadê a sua lista dos crimes dos ministros do STF? Você tá de brincadeira, né, Marco?